Se você está iniciando, essa é a melhor estratégia para você aplicar no seu day trade. Essa estratégia V12, qualquer iniciante pode aplicar de uma maneira muito simples e com sinais 100% ao vivo para você apenas replicar aqui na sua conta. Então fica comigo até o final para você entender o conteúdo e já aplicar agora mesmo o passo a passo aqui comigo. Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Me chamo Wellington Martins e eu atuo 100% dentro do mercado financeiro de Forex. Para quem já me segue aqui no canal sabe que praticamente todos os meus trades são 100% automatizados, mas hoje eu quero explicar aqui para você que está iniciando, está sem grana, não tem como investir em ferramentas, não tem como, sabe, só tem aquela grana para colocar no mercado. Hoje eu vou estar te mostrando como você pode aplicar isso, vou estar disponibilizando toda a nossa estrutura para que você simplesmente aplique tudo que eu vou estar te passando aqui e já consiga ver os sinais de ganhos nos primeiros dias, beleza? Bora lá para a prática para a gente não ficar com enrolação, mas antes eu só peço em troca para que você deixe esse like, que é muito importante. Se você tem um amigo seu, um brother seu, que ele quer fazer uma nova fonte de renda, compartilhe esse vídeo com um amigo seu. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho, que assim você sempre quando a gente postar novos conteúdos, você recebe nossas notificações, beleza? E no final do vídeo, não esquece de deixar o comentário o que você achou, beleza? Mas no final do vídeo. Então bora lá. A primeira coisa, a gente precisa entender que a gente vai fazer toda essa estratégia que eu vou estar te mostrando aqui no Shao, no ouro. Ah, Wellington, eu posso aplicar essa estratégia em outros pares? Pode, só que basicamente eu escolhi o Shao porque é uma paridade muito volátil e eu realmente tenho lucrado bastante com a minha ferramenta de automação, que é o nosso V12, e exclusivamente no Shao e no CAD-N, sem contar e no NZD também, mas o Shao realmente ele foi o que realmente me trouxe mais resultados aí em curto espaço de tempo, beleza? Então olha só. A primeira coisa que a gente vai fazer é entender que é o nosso trade manual, ou seja, para quem está iniciando, essa estratégia vai funcionar, você só precisa se atentar em cada detalhe e ver o vídeo até o final para você não tirar suas conclusões baseadas em achômetro. E sim, baseado no que eu vou estar te passando aqui das minhas experiências e das experiências até mesmo de algumas pessoas que já estão aplicando tudo isso que eu estou te passando aqui, beleza? Então olha só, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar aqui no Shao e a gente vai colocar no time frame de H4. Por que no time frame de H4? Porque a gente vai aplicar simplesmente a estratégia que a gente já tem no nosso robô, só que a gente não vai fazer isso com o robô, a gente vai fazer isso manualmente. Assim você consegue fazer grana sem ter que investir em ferramentas no momento. Então se você seguir tudo que eu vou estar te passando aqui, é quase que impossível você não ter resultados aqui, beleza? Então olha só, H4 foi que a gente colocou. E como que a gente vai fazer? A gente simplesmente vai colocar essa linha aqui horizontal, traçando o nosso topo e o nosso fundo, que é onde a gente vai fazer o suporte e resistência. Só pega aqui, não precisa de entender muito a fundo e você vai entender lá no final, depois eu explico cada detalhe. A gente vai colocar essa linha aqui na nossa resistência. A gente pode simplesmente dar um menos zoom aqui, ó, diminuir um pouco o zoom, só para a gente pegar esse quadro aqui, tá, galera? A gente não precisa de ficar colocando, puxando gráficos, esses quadros passados. A gente só precisa apenas desse quadro apenas, beleza? Então, depois que eu coloquei nesse topo, que foi o último topo, aparentemente aqui, eu vou pegar agora desse fundo, vou até colocar aqui uma linha vermelha para a gente saber que aqui é questão do suporte. Agora a gente sabe que temos aqui uma resistência e um suporte, sendo que é em H4, é importante você se atentar que precisa ser em H4. Agora eu vou buscar um outro fundo aqui nesse quadro. Basicamente a gente tem diversos fundos, né? Mas só que a gente vai pegar esse fundo aqui, esse penúltimo fundo, e agora a gente vai simplesmente buscar um outro topo aqui, Vamos colocar nesse aqui. Na verdade, Wellington, por que você não colocou lá em cima? Cara, eu vou considerar esse aqui na minha visão. Eu não vou colocar naquele lá em cima lá. A gente pode depois ir acionando outras resistências, outros suportes. Mas, a princípio, a gente só precisa de apenas duas resistências e 2 suportes. E de acordo com o que o mercado vai indo, a gente pode ir recalculando isso. E aí você vai ter uma ideia, vai ter um norte bem melhor, beleza?
Então, olha só, recalculando, dois resistências que eu coloquei apenas, botei aqui e coloquei nesse agrupamento que a gente teve aqui, nessa região, tá? Eu não coloquei nesse aqui, que a gente viu que abriu com gap, depois o mercado retornou, beleza? Mas eu tracei dessa forma e você vai também, pode ser que você esteja vendo esse vídeo em outra ocasião, em outra data, e às vezes você não vai se deparar com tudo que eu estou te mostrando aqui, mas você vai ter uma noção, beleza? Então, olha só, depois que eu fiz esse traço aqui, a gente fez essa análise, colocamos aqui esses dois suportes de resistência, o que a gente vai precisar agora? O segundo passo é a gente identificar para onde o mercado tende a ir. Tá, Wellington, mas como que eu vou saber para onde o mercado tende a ir? A gente simplesmente vai no nosso site, na nossa estrutura AlgoSystem, e exatamente você vai digitar que está na tela aqui, ó, algosystem.com, AlgoSystem com I, e aí você vai vir para esse site. Dentro desse site, você pode simplesmente logar, aqui em cima aqui tem um campo para você logar, você loga certinho, e você vai vir para nossos ativos. A gente vai colocar nos ativos Premium, lembrando que você não vai pagar absolutamente nada, é 100% gratuito. Essa estrutura, o que ela vai fazer? Ela está puxando os dados aqui do sentimento do mercado e mostrando para você, imprimindo na tela aqui, qual é a probabilidade do mercado nesse momento. Se o mercado está super comprado, ou só comprado, ou super vendido, ou só vendido. Ou o mercado está lateral, ou está neutro, em determinados time que a gente colocar aqui. A gente tem aqui o SHAO USD. Esse SHAO USD, a gente repara que nesse momento ele está neutro, mas esse neutro dele, ele está calculando baseado na probabilidade aqui que ele está tendo, esse balanço nesses 4 time. Ou seja, ele juntou esses 4 time e baseado no D1, baseado no H1, no M15, no M5, ele está dizendo que está neutro. Ou seja, se eu fosse aguardar o sinal aqui desses 4, a força desses 4 time, eu precisaria ficar fora nesse momento que ele está neutro. Só que a gente vai utilizar no time frame de M5. Poxa, Wellington, não estou entendendo mais nada. Por quê? Você lá colocou, você puxou suporte e resistência em H4. E agora você está falando que a gente vai operar em M5? Sim, lá a gente simplesmente traçou o suporte e resistência em H4. Agora a gente vai colocar para ele operar em M5, ou seja, por que em M5? Porque em M5 a gente tem mais ruídos, ou seja, o mercado tende a mudar, a mudança de sinais acontecem com mais frequência porque a gente está num time menor. Então assim a gente vai conseguir fazer o nosso day trade em curto espaço de tempo, e é importante também que você não fique operando o tempo todo. Coloca uma meta de 1%, de 0,5% ao dia ou menos, dependendo da sua conta. O que importa é que você entre no mercado, faça a grana e saia. Não fique achando que isso aqui é um cassino, que senão realmente nenhuma estratégia vai ser boa para você, beleza? Então olha só, baseado nisso, como eu estou em M5, repare que nesse pontinho aqui a gente tem uma setrinha. E essa uma setrinha quer dizer que apenas o mercado está em M5, está apenas comprado. Porque a gente está com a seta verde. Se tivesse duas setas, a gente estaria com compra forte. Ou seja, está dizendo que em M5 a gente tem uma força muito grande compradora. E esse sentimento do mercado é simplesmente onde os grandes investidores, os grandes traders estão especulando que o mercado tende a ir para aquela direção nesse time frame. Ou seja, eles têm vários indicadores, cada um possui diversas estratégias e baseado nisso são várias pessoas com uma probabilidade para onde o mercado tende a ir. E isso faz com que a gente automaticamente consiga seguir essa direção com eles, para que a gente também consiga pegar um percentual aqui no mercado financeiro de Forex, beleza? Então olha só, toda vez que eu for entrar, é importante, só vou entrar se tiver aqui M5 comprado ou vendido. Eu não vou entrar quando tiver super comprado, ou seja, se tiver duas setrinhas aqui eu não entro, eu espero um momento novamente. Por que, Wellington? Porque geralmente quando está já super comprado em M5 pode ser uma pequena reversão, não necessariamente, mas pode acontecer de ser uma pequena, quando ele já está super comprado, às vezes você já pega no fim do M5 ali, e aí o mercado está revertendo, acaba que você, no momento que entra, o mercado aí vai para compra, e aí daqui a pouco está em neutro, e enfim, o mercado está voltando, e às vezes você... E não é isso que a gente quer. Enfim. Agora, então, como está aqui? Eu posso até atualizar aqui para a gente ver.
Ó, a gente atualizou, porque no caso o site você precisa ficar atualizando. E agora no Shao a gente está neutro, ou seja, eu não vou fazer absolutamente nada porque ele está me mostrando aqui que está neutro, ou seja, o mercado está consolidado no time de M5. Só que eu vou entrar aqui no Shao USD quando tiver apenas com uma setrinha igual você está vendo aqui em M15, só que eu quero em M5. E como que vai funcionar essa estratégia? Essa é a pegada que vocês precisam prestar bastante atenção. Quando tiver apenas uma seta ou de compra ou de venda, eu vou no meu MetaTrader rapidamente, vou acionar a minha compra, tá? Vou acionar a minha compra, vou botar aqui um lote de 0,10. Você, lógico, vai colocar um lote menor de acordo com a sua conta e simplesmente eu vou abrir o trade. Se estiver comprado, nota que se o mercado estiver com compra forte, que seria no caso apenas uma seta, o que vai acontecer aqui nesse cenário? Eu vou abrir o trade de compra e o mercado, vamos supor que começou aí, certo? Eu não vou botar take ainda, eu não vou pensar em take e eu não vou utilizar stop loss nessa estratégia, mas vamos supor que o mercado foi daqui desse ponto, começou a subir um pouquinho e por algum motivo começou a descer. E para que serve esse suporte e essa resistência? Para que serve? Simplesmente para quando o mercado, entenda bem, para quando o mercado romper esse suporte aqui, eu abra um edge. O edge agora embaralhou tudo. O que seria esse edge? O edge simplesmente vai fazer a proteção desse trade aqui que eu abri de compra. Então, ou seja, se eu abrir aqui com um lote de 0,10 de compra, o que acontece? Se o mercado vem contra mim, eu vou colocar aqui um lote aqui, quando rompe esse suporte, um lote de 0,10 também de venda. Basicamente isso que eu preciso fazer. Poxa, Wellington, mas por quê? Porque essa operação aqui, tá? Essa operação aqui, ela precisaria ir, né, ao meu favor para mim poder estar lucrando. E aí, cara, que é uma pegada muito interessante aqui que vocês precisam prestar atenção. Se o mercado romper, tá? Se o mercado romper essa resistência, aí simplesmente eu vou pegar o meu stop loss e colocar aqui nessa ordem que eu abri de compra, tirando todo o meu risco. E aí você simplesmente pode ativar o trade stop, enfim, você pode acionar várias formas para você ir se protegendo de acordo com o mercado anda. Ou você pode simplesmente fechar o trade e aguardar um novo movimento e recalcular esse stop loss, esse suporte e resistência. E agora, se o mercado veio contra, né? Você abriu esse trade aqui, o mercado veio contra, aí você foi lá, abriu esse edge para proteger essa operação, porém o mercado voltou a subir. E aí, o que você faz? Como que você sai desse edge? Se você precisa vir aqui no site, atualizar, e se o site tiver aqui, tá? Ó, igual a gente acabou de ver agora, ó, agora está em M5 venda apenas, mas aí no site você só vai sair daquele edge quando tiver ou compra forte ou venda forte, que no caso seria duas setas, para a gente sair do edge. Poxa, mas e se o edge estiver no prejuízo? Você vai sair assim mesmo. E se estiver no positivo, você vai sair assim mesmo. Entende? O edge ele simplesmente vai fazer a proteção. Cara, isso faz diferença, isso dá resultados. Então vamos aplicar aqui, ó, nesse momento que a gente está de venda. Então, ou seja, para me abrir o trade, eu não preciso de suporte e resistência. Eu vou abrir apenas com o sentimento do mercado. Vamos dar mais uma atualizada e vamos ver aqui. Então, estamos apenas com venda, que é uma setrinha que a gente quer. Então, vamos lá e vamos abrir o nosso trade de venda. Abri o meu trade e simplesmente eu vou aguardar o mercado para onde ele vai. Para onde ele vai. Wellington, você não vai botar o seu stop loss? Não, eu não vou botar. Uma coisa que é importante que eu posso fazer é o quê? É simplesmente colocar as minhas operações pendentes aqui, que é interessante, de edge, certo? Então, o que eu faço? Eu venho aqui, vejo a numeração 2043 e eu vou aqui em nova ordem, aqui na minha boleta. Eu vou colocar simplesmente aqui o volume aqui, que é o mesmo do edge, que é o mesmo do sentimento do mercado. Coloquei ordem pendente, coloquei aqui buy stop e coloquei aqui onde eu quero colocar o preço, tá? E pronto. Ele simplesmente colocou aqui para mim o meu buy stop, ou seja,
se o mercado vier contra. Talvez você esteja vendo assim em H4 e você consegue ver que às vezes aparenta estar muito próximo, mas se você pegar o cursor e a gente colocar aqui, a gente vê que está bem distante, muito distante mesmo. São basicamente, lógico, puxar não é nada, mas basicamente ele está aqui 2.000 pontos. E você pode simplesmente jogar para M5 e a gente consegue ver aonde está a nossa resistência e o nosso suporte. Muito interessante. Cara, basicamente essa é a estratégia. E Wellington, tá, já entendi. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso ir no site, ficar atualizando, né? Como você vai estar fazendo tudo de graça, cara, vale muito a pena, até porque você não tem que ficar analisando nada. Então agora só, o nosso M5 ele já está neutro, mas eu não faço nada. Eu não faço absolutamente nada, até porque a gente abriu o trade com o sentimento do mercado. Então ele fica oscilando assim, ele fica compra forte, daqui a pouco compra ou venda, ou seja, só que como a gente já abriu, a gente mantém aquele trade ali e a única diferença é que quando o mercado for contra mesmo, ele vai ativar esse edge aqui pra gente, tá? E quando é que você, novamente, quando é que você vai sair dessa operação aqui? Olha, basicamente você só vai sair dessa operação quando ela estiver te dando lucro positivo. Você pode sair aqui quando estiver na metade do movimento, você pode sair quando romper esse suporte e basicamente aqui no Edge a gente só sai depois que o mercado, se o mercado realmente ativar essa operação, depois quando o mercado inverter o sinal aqui, tá? A gente que está aqui, ó, a gente inverter esse sinal aqui, ou seja, quando tiver com duas setrinhas aqui, deixa eu ver se tem aqui, tipo aqui, ó, venda forte no H1, só que a gente teria que ter venda forte no M5, para você exatamente sair desse edge, tá? Se você sai desse edge, quando tiver ou compra forte ou venda forte, só que nesse momento aqui o edge está aqui de compra, então você só vai sair quando o mercado tiver a reversão, tiver venda forte, é lógico, depois que ativar esse edge. O mercado for ao seu favor aqui nesse cenário e você depois colocou grana no bolso, você não vai precisar mais ficar com esse edge, pelo amor de Deus, porque esse edge é só a proteção dessa ordem aqui, beleza? Então, basicamente, você aplicando essa estratégia, você consegue colocar a sua grana no bolso aí sem investir absolutamente nada e você simplesmente usando nossa estrutura e simplesmente aplicando tudo isso que eu estou te falando. E por que isso? Porque é a nossa estratégia do V12, é o setup que a gente está utilizando do V12, que é as mesmas estratégias que eu estou te passando aqui para você aplicar. Basicamente, é o que você vai fazer manual, o que o robô faz de forma automática. Se você também não quer ir muito a fundo, não quer entender de coisas complexas, o link dessa ferramenta, desse software, está na descrição para você conhecer o site oficial do V12, beleza? Espero que você gostou desse vídeo, espero que esse vídeo te ajudou, espero que deu para você entender uma base, um resumão de como você aplicar isso. É bem simples, não tem mistério, reveja o vídeo caso você tiver alguma dúvida. Você pode aplicar em qualquer paridade, desde que você entenda também que não é para você ficar o dia todo operando, tá? Simplesmente você vai fazer seu trade 3, 4 vezes ali no dia, ali fazer suas operações e pula fora, não fica o tempo todo. E aí um passo muito importante também é que você pode simplesmente depois que a operação estiver ao seu favor, é você colocar um trail stop e ir movendo para o lucro, e assim ele te protege. E aí depois que você está protegido, você pode vir até aqui e remover essa operação que está pendente, caso esteja pendente, caso o mercado não ativou ela. Beleza? Então fique atento em cada detalhe que eu te expliquei aqui. Eu quero muito que você consiga ter resultados aí ainda hoje se você aplicar. Beleza? Forte abraço aí, fica com Deus. Não esquece de deixar aquele like aí.